Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 3, quem encontrou, diga amém. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar sobre nós durante esse culto. Eu quero acreditar, ó Deus, que os que vieram tristes voltarão para suas casas felizes e saltando nessa noite. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, Senhor. Voltarão debaixo de uma unção divina de renovo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Vou aproveitar que o pastor Chagas está ali. Pastor Chagas, o senhor pode me dar um pouquinho mais de ganho de voz aqui nos retornos do púlpito? Som, isso. Muito obrigado, pastor. Vai ganhar um beijo agora, né? Pelo sorriso do pastor, ele está carente, pastor. Todo mundo depois dando um abraço nele. Beijo só a pastora vai dar, né? Graças a Deus. Queridos, a noite de hoje, permitindo Deus, vai marcar os nossos corações para sempre. Não existe reunião infrutífera, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. E ela vai cair em algum lugar. A Bíblia diz na boca do próprio Cristo que um certo semeador saiu a semear e a palavra caiu em vários lugares. O problema não estava na semente plantada, estava no lugar onde ela havia sido plantada. Se nessa noite houver aqui corações que estão desejosos, com fome de Deus, e essa semente cair no seu coração, a sua vida vai ser marcada entre dois tempos, antes dessa noite e depois dessa noite. Posso ouvir um grito de glória a Deus aqui da igreja? Como eu sou pregador das antigas, lá da moda antiga, eu sou movido a grito, tá? Então, se vocês puderem me ajudar aí, dando uns gritos de glória a Deus, nem que seja só para acordar o pregador, isso, para eu saber que estou no meio de um povo pentecostal. Tem algum pentecostal de verdade aqui? Não mente não, que até agora eu não vi você ser pentecostal de jeito nenhum. Quero ver você ser pentecostal a partir de agora, tá bom? Pastor Roberto Marinho me acompanha aqui no teclado, está dando defeito aí o velhinho teclado. Ele estava falando do velhinho que acompanha ele, eu achei que era eu.
Aí depois que ele falou que era o teclado, que eu me toquei, né? Mas porque eu também estou tão velho quanto o teclado, né, Roberto? Agora chegou o som, né? Pronto, agora o som chegou. Então agora que chegou, abaixa só um pouquinho aqui para mim, só aqui nos PAs, deixa para a igreja aberta, tá bom? Prontinho. Queridos, eu estava meditando nessa tarde, pedindo a Deus uma palavra para esse culto, visto que eu prego há 30 anos. Já preguei em quase 100 países do mundo e pelo Brasil, mais de 4.000 municípios, lá da terrinha Tupiniquim. Aí tirou o som, deixa o som do jeito que estava, por favor, para mim. Isso, volta ele do jeito que estava, isso. Prontinho. E pregando durante tantos anos assim, o que não me falta é experiência com o altar. Principalmente quando eu começo a perceber assim que é um ambiente que ele estava indo tudo bem até a hora do louvor e quando vai ter a participação do cantor e do pregador começa a zangar é porque tem alguma interferência espiritual. E se o diabo está furioso é porque ele sabe que há uma vitória muito grande para chegar aí. E diabo não se vence com soco, diabo não se vence com inteligência, só se vence com oração. Então aqueles que são intercessores, que puderem estar intercedendo aqui, eu creio que o céu vai se abrir sobre nós, tá bom? E eu estava pedindo a Deus, como eu falei aos irmãos agora à tarde, uma palavra, e o Senhor Deus trouxe à minha memória esse texto que eu li. É um texto tão conhecido, um texto tão, por assim dizer, batido, porque eu sou assembleiano, e desde os primeiros cultos que eu participei na Assembleia de Deus, sempre numa quinta-feira, o culto do Pedro, Tiago e João, que era o culto que tinha menos pessoas, sempre um presbítero, um diácono, ou alguém que era convidado a dar um testemunho, citava a passagem do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Então, eu acabei me familiarizando com ela. Mas com o passar do tempo, veio a maturidade. E quando a maturidade chega, vai vindo também a curiosidade. E eu comecei a olhar esse texto com outros olhos. Não apenas com o olhar de alguém que estava lendo a Bíblia, ou de alguém que estava lembrando de uma pregação, mas eu comecei a olhar para esse texto com olhos de quem quer descobrir o que aconteceu ali. Porque uma coisa é você ler que Pedro e João chegaram no templo, encontraram um paralítico, disseram para ele, nós não temos prata nem ouro, e mandaram o homem levantar em nome de Jesus, e o paralítico logo estava de pé, entrando no templo, cantando, dançando e louvando a Deus. E isso é natural para quem lê a Bíblia, porque a Bíblia é um livro dos milagres. Se tirar milagres da Bíblia, não existe Bíblia. Desde o Gênesis, desde a criação até o Apocalipse, a Bíblia é um livro do sobrenatural. Por isso só acredita na Bíblia quem é louco, porque só loucos acreditam nas loucuras de Deus, porque as loucuras de Deus são mais sábias do que a sabedoria máxima do homem. Então eu creio que Deus pode interferir no mundo natural. Quem acredita nisso aqui? Então quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, desprovido do conhecimento do que aconteceu antes, você apenas lê o texto e fica achando que foi bom. Mas quando você começa a ler os capítulos que antecedem Atos dos Apóstolos, que são os evangelhos, quer seja de Marcos, Mateus, Lucas ou João, você vai se deparar com uma cena que se deu pelo menos 55 dias antes deste episódio aqui. Imagine que 55, 54 dias antes deste episódio, esse mesmo Pedro estava numa madrugada andando de longe no meio da multidão, travestido de outra pessoa, vendo Jesus sendo arrastado na cidade, vendo Jesus ser esbofeteado, cuspido. Ele acompanhava o Senhor de longe, 54 dias antes. E alguém se levantou e disse, você caminhava com ele. E esse Pedro gritou, eu nem o conheço. Daqui a pouco alguém falou, mas as suas vestes são iguais às vestes dele. E Pedro de novo disse, você está enganado, está equivocado, eu não o conheço. E todos conhecemos a história, que na terceira vez que Pedro nega Jesus, o galo canta. E a tristeza cai no coração de Pedro, ao ponto de Pedro simplesmente desaparecer depois disso tudo. Jesus, naquela noite, é julgado de maneira injusta, sem ninguém para o defendê-lo. Ele é condenado na manhã seguinte. Ele é crucificado naquela mesma tarde. E por 3 dias, a terra ficou vazia da sua presença. E esse Pedro, junto com os outros que sobraram, que eram 11, no total de 11,
estavam dispersos, cada um para um canto. Até que no terceiro dia, no domingo pela manhã, 5 mulheres se levantaram e foram até o sepulcro para ungir o corpo do Salvador. E ao chegarem lá na tumba, a pedra estava rolada para um canto, 2 homens de branco assentados sobre a pedra, e antes que as mulheres tivessem um infarto do miocárdio pela visão, os homens de branco gritam com elas, perguntando: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Este episódio nós vamos ler ele nos 4 evangelhos. Todavia, há um episódio dentro deste episódio que só é relatado por um certo evangelista chamado Marcos. Lá no capítulo 16, no versículo 7 do seu livro. Ele é o único que vai dizer que aqueles anjos que falaram às mulheres porque procuravam entre os mortos aquele que vivia, esses mesmos anjos vão dizer a elas assim: vão, avisem aos discípulos e a Pedro, em particular, que o mestre vai encontrá-lo lá na frente. Vou falar de novo para isso entrar no seu coração. Dos 4 evangelhos, apenas o evangelho de Marcos cita este episódio. Que os anjos, ao aparecerem para as mulheres, não falaram apenas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Os anjos disseram a elas: vão, avisem aos discípulos e a Pedro, em particular, que o mestre vai encontrá-lo. É muito lindo ler isso aqui, porque isso, se não mexe no seu coração, mexe no meu. Eu conheço a Bíblia e, como prego sempre acabo me emocionando. Porque olha o cuidado que tem Jesus com o discípulo que mais deu trabalho para ele. Pedro é o discípulo que mais deixou Jesus em saia justa. É Pedro que afunda nas águas, é Pedro que não deixa Jesus lavar os pés dele, é Pedro que arranca a orelha do soldado, é Pedro que pede para Jesus curar a sogra dele. Então Pedro é esse discípulo que sempre deixou Jesus em saia justa. Pedro, não conte para ninguém, caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio endemoniado, possesso. E não era por Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, não. Era pelo chefão. Jesus falou: está chegando a minha hora. Pedro disse: tem pena de ti mesmo, Senhor. Jesus disse para ele: para trás de mim, não ouvi. Ixi, Lúcifer, o cão, o capeta, o capiroto encarnado, estava dentro de Pedro. E Pedro já tinha curado, Pedro já tinha ajudado na multiplicação dos pães, Pedro já tinha até expulsado demônios. E Satanás estava dentro dele. O Senhor disse: Pedro, o diabo pediu a sua alma para cirandar com você. Pedro é o discípulo que mais dá trabalho para o mestre. E eu me emociono quando leio a história dele, porque, sendo aquele que mais deu trabalho, o mais fraco de todos, é para o mais fraco de todos que lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus chama ele num canto e diz: tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui vale uma explicação, porque muita gente lê esse texto e acha que Pedro é o alicerce da igreja. Ah, se Pedro fosse o alicerce da igreja, já não existia mais igreja. Pastor, mas Jesus está dizendo que tu és Pedro. Exato, a palavra Pedro no grego é pedra pequena, pedra esmiuçada, pedra triturada. E uma pedra triturada vira areia. E a Bíblia diz que o homem que edificou a sua casa sobre a areia, veio o vento e derrubou a casa. Então Pedro não é o alicerce da igreja. Jesus está falando com Pedro e sobre ele mesmo. Jesus está apontando o dedo para ele, dizendo assim: ó, tu és Pedro, uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta pedra. Pegou aí ou não? Pedro está aqui. Tu és uma pedra pequena. O diabo pode cirandar com você, pode habitar dentro de você. Você pode me trair, você pode errar, você pode cair, porque você é só uma pedra pequena que não presta para nada. Mas sobre esta rocha, eu sou a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha de Meribá que matou a sede de Israel no meio do deserto. O topo
topo da montanha arrancado sem o apoio da mão de um homem que caiu nos pés da imagem, da visão do rei Nabucodonosor, que destruiu os reinos do mundo antigo. Jesus é a verdadeira pedra. Então Jesus está dizendo, tu és uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edificarei. Não ouvi quem? Aí Jesus volta para Pedro. Tu és uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edificarei você. Porque você é a minha igreja. Não entendeu ainda, né? Querido, vem cá me ajudar, vem cá. Você me recepcionou ali tão abençoado, mas vem rápido. Isso, eu repreendo esse espírito de tartaruga. Pronto, fica aqui na minha frente. Esse aqui é o meu Pedro. Olha lá, eu, Jesus e Pedro batendo papo. Tu és Pedro. Ah, uma coisa interessante. Pedro é o único discípulo que tem 3 nomes na Bíblia. Lembra dos nomes dele aí ou não? Simão, Cefas e Pedro. Por que 3 nomes? Vou deixar essa lição de casa para vocês descobrirem. Eu vou dar só uma dica. Eu sou casado há 30 anos. Sou casado há 30 anos com a mesma esposa, graças a Deus. Amo a irmã Edileuza. E ela, quando eu estou em casa, eu chamo ela carinhosamente de Di. Né? Edileuza, Di. Então, Di. Quando eu chamo ela de Edileuza, ela olha para mim e diz, o que aconteceu? Falei, mas por quê? Você está me chamando de Edileuza? Falei, mas não é seu nome? Ele diz, mas você só me chama de Edileuza quando tem algum problema. Entendeu aí? A minha esposa tem 2 nomes, Di e Edileuza. Quando eu estou carinhoso, Di. Quando estou furioso, Edileuza. Entendeu? Jesus chamando Pedro. Tinha hora que ele chamava ele de Pedro. Tinha hora que ele chamava ele de Cefas. E tinha hora que ele falava assim, Simão. Deixar vocês estudar. Era a maneira de Jesus tratar Pedro em cada um dos momentos, perceberam? Mas agora Jesus está chamando ele em grego. Tu és uma pedra pequena que não presta para nada. Mas sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. O diabo escutou no inferno e disse, então se Pedro é a igreja, eu acabo com ela. Aí Jesus disse, tu és Pedro, pedra pequena. Mas sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Quer pegar ele, Pedro? Quer pegar ele, diabo? Tem que passar por cima de mim. Para tocar nele, tem que passar por cima do Nazareno. Porque as portas do inferno não prevalecem contra ele. Obrigado, Pedrão. Olha quanto ensinamento nós temos de Pedro. É esse Pedro que, na noite em que ele traiu Jesus e o galo cantou, quando ele se lembrou da profecia, ele pensou que estava tudo terminado. E na manhã da ressurreição, Jesus foi e despertou Pedro de novo. Pode imaginar uma casa com um monte de gente, as mulheres esbaforidas, cantando a história. O mestre está vivo, a tumba está vazia, nós vimos os anjos e está todo mundo se alegrando. E Pedro está moado num canto. E alguém diz assim, mas calma aí, os anjos mandaram um recado para alguém aqui. E eu imagino o povo dizendo, deve ter sido para João, porque é o discípulo a quem Jesus mais amava, não era? O amigo íntimo de Jesus não era João, o discípulo a quem Jesus amava. Mas quando Jesus ressuscitou, não mandou nenhum recado para João. Mandou recado para o mais fraco. Avise a Pedro que a nossa história não acabou. Avise a Pedro que está tudo bem. Nada do que ele fez ou deixou de fazer me surpreende, porque eu já sabia de tudo. E mesmo sabendo de tudo, eu chamei Pedro para estar perto de mim. Eu aprendo uma coisa muito linda aqui. Não existe uma forma de você pegar Deus de surpresa. Não existe um dia em que você tenha acordado pela manhã, feito alguma coisa e deixado Deus desesperado no trono dele. Não tem um dia que Deus tenha olhado para você, que ele abriu o céu, olhou para você e deu um grito de susto, dizendo, ai meu eu. Entendeu aí? Entendeu? O pastor tem que ser inteligente. Vou falar de novo. Imagina Deus abrindo a janela do céu, olhando para você, pegando você, fazendo aquela arte e dizendo assim, ai meu eu. Que quando a gente se assusta, a gente fala, ai meu Deus, né? Não tem outro Deus, só ele é Deus, tem ai meu eu. Né? Não teve isso. Porque passado, presente e futuro se misturam na mente de Deus. Porque na dimensão onde Deus habita não existe tempo. Para Deus, Ele está olhando para você neste exato momento e Ele está vendo você como um embrião no ventre da sua mãe. Ele está te vendo agora aqui, sentado neste culto, Ele está te vendo ou descendo a rampa fria, 7 palmos abaixo da terra, ou sendo arrebatado no último dia.
Porque para Deus não existe tempo. Então, quando Deus vocaciona alguém, quando Deus chama alguém, Ele chama a pessoa com um pacote completo. A igreja tem dificuldade de aceitar as pessoas com seus defeitos, mas Deus não. Igreja não é só uma igreja, ela é uma casa de reciclagem. Entra o lixo aqui dentro, 1h30 depois sai daqui de dentro um luxo, porque Ele pega o homem do monturo e coloca ele sentado entre os príncipes da terra. Posso ouvir um glória a Deus por isso? 54 dias antes do episódio aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, está Pedro sendo Pedro. Está Pedro negando. Está Pedro fracassando. Está Pedro caindo. Está Pedro sendo Pedro. Mas 54 dias depois, olha Pedro entrando no santuário, lá no templo, que tinha 12 portas, e uma das portas chamada Formosa. Pedro não foi naquele templo pela primeira vez. Todos os anos ele ia naquele lugar. A festa do Pentecoste, que vinha logo depois da festa da Páscoa, era pelos judeus muito carente e muito... ela tocava demais a alma deles para ficar em casa. Então vinham pessoas de todos os lugares do mundo. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que haviam judeus de todas as partes do mundo. 14 nações representadas ali. As pessoas vinham. Pedro entrava naquele templo todo ano, junto com João. Todo ano, geralmente, ele entrava pela mesma porta. Pergunte como eu sei. Só falo se todo mundo perguntar. Porque eu sou inteligente. É simples, eu sou crente há 30 anos. Um crente, quando vai na mesma igreja há mais de 10 anos, ele entra sempre pela mesma porta, que ele sabe onde ele vai sentar. E ai, se ele chegar lá e tiver alguém sentado no lugar dele. Ele diz, irmão, esse lugar é meu, né? A criatura acha que porque dizime e oferta, comprou lugar para sentar ali, né? Como um clube. Pedro e João iam naquele mesmo lugar todos os anos. Eles entravam por aquela mesma porta. E agora tem mais um detalhe. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Aquele paralítico que estava ali era o mesmo paralítico do ano anterior. Era o mesmo paralítico de 15, 20 anos atrás. Possivelmente um garoto que recebeu um alvará para poder pedir esmolas com 15 anos de idade. No capítulo 4 ou 5 de Atos, vai dizer a Bíblia que ele tinha 42 anos, esse paralítico. Então ele estava sentado ali naquela mesma porta há mais de 20 anos. Ele tinha um alvará para receber esmolas por aquela porta. Assim como nas outras portas tinham lá cegos, aleijados, até leprosos, com uma plaquinha escrita, imundo. As pessoas não chegavam perto e jogavam a moeda de longe. Pedro era acostumado a entrar naquela mesma porta, vendo aquele mesmo paralítico. O ano anterior ele entrou, deu uma esmola ou disse, Deus te abençoe, porque não tinha dinheiro. Pedro está indo no mesmo templo, na mesma porta. Lá está o mesmo paralítico. E o paralítico faz a mesma coisa de todos os anos. Ele estende a mão e diz, me dá uma esmola. Aí a Bíblia Sagrada diz que Pedro disse para ele, olha para nós. E aqui tem um pequeno detalhe. Pedro está pedindo para o paralítico olhar para eles, mas o paralítico já estava olhando para eles. Ou não? O paralítico pediu esmola para quem? Para o vento? Pedro passou e o paralítico pediu uma esmola. Pedro parou na frente do paralítico que está pedindo esmola. E ele fala para o paralítico, olha para nós. Esse grito não foi para o paralítico. Esse grito foi para as outras 11 portas. Porque as pessoas estavam entrando no culto. Esse grito foi para quem já estava dentro do templo. Para que as pessoas olhassem para ali. Pedro queria a atenção de todo mundo. E eu estou falando do Pedro que tinha vergonha. Eu estou falando do Pedro que tinha medo. Ele agora está dentro do templo, ele olha para todo mundo e ele diz assim, olha para nós. O paralítico fita o olhar nele, ou seja, olha com mais profundidade e todo mundo para. E Pedro grita, não tenho prata. Não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. As pessoas estão olhando, procurando um pedaço de pão, uma maçã, procurando ouro, prata, procurando alguma coisa, porque ele disse que não tinha ouro nem prata, então ele não tinha um saquetel de moedas. Eles estão procurando algum objeto, uma roupa, um sapato, uma sandália, um quipá, um vidrinho de óleo. Eles estão procurando alguma coisa, porque ele disse, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E Pedro então libera o que ele tinha. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda.
E o paralítico não andou. Tinha percebido isso já ou não? Está escrito lá, eu li. E Pedro disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não andou. Aí a Bíblia diz, e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. Pedro arrancou o paralítico das escadas. O paralítico estava com as pernas todas tortas. Eu não sei se os ossos dele eram truncados. Eu sei que o paralítico estava ali há mais de 20 anos, pedindo esmola naquela mesma porta. Pedro falou, levanta. Ele não levantou. O diabo ameaçou destruir o ministério de Pedro no início. Imagina você falar para um paralítico, levanta, e ele não levanta. O que acontece com você? Cadê a sua fé? Cadê a sua força? Cadê a sua autoridade? Pedro não se deu por vencido. Quando ele viu que o paralítico não levantou e está todo mundo olhando, é a maneira de Pedro dizer, você não tem fé? Eu tenho fé por mim e por você. Pedro catou o paralítico e colocou ele em pé num puxão. O paralítico deu um salto e firmou os pés. Nem o paralítico acreditava no que estava acontecendo. Quando ele viu que os pés dele estavam firmes, a Bíblia diz que o paralítico começou a saltar, a testar as pernas e a glorificar a Deus. E ele entrou no templo saltando. Foi a primeira vez que aquele culto dentro daquela sinagoga ficou pentecostal. É sério, tem gente que não gosta de pulo e grito na igreja, pois o primeiro culto daquela igreja, daquela sinagoga, foi tomado por um homem entrando, saltando dentro do templo. A notícia esparramou dentro da cidade com uma violência tão grande que as autoridades mandaram prender Pedro. E prenderam Pedro e João. Enquanto estavam Pedro e João, as pessoas começavam a indagar. Esses homens são iletrados, analfabetos. Aprenda mais isso. Pedro e João eram analfabetos. João aprendeu a ler e escrever com quase 90 anos. Ele escreveu o Apocalipse. As 3 cartas, não foi ele que escreveu, foram seus discípulos, porque ele não sabia ler nem escrever ainda. Quem escreveu o livro de Marcos foi Marcos. Mas Marcos não era discípulo de Jesus. Já viu Marcos andar ao lado de Jesus na Bíblia? Então como é que ele escreve aquele evangelho? Quer perguntar para mim? Marcos era discípulo de Pedro. Pedro estava atrás das grades em Roma antes de morrer. Falou, eu quero deixar um retrato, um testamento sobre Jesus como eu conheci. E ele manda chamar João Marcos. E João Marcos se apresenta, era um menino letrado, era um escriba. E Pedro vai contando. Por isso que o evangelho de Marcos é o evangelho mais simples da Bíblia. Não tem genealogia, não tem nada. É chamado de o evangelho do servo. Por quê? Porque ele é ditado pela boca de um pescador imaturo. Ou um pescador que não sabia ler nem escrever, analfabeto. Por que é que só Marcos cita que Jesus, quando ressuscitou, mandou um recado para Pedro? Porque para os outros não significou nada. Para João, para Lucas, para Mateus, mas para Pedro. Quando ele ouviu falar que Jesus ainda tinha algo na vida dele, ele falou, escreve aí, Marcos, que eu estava em depressão num canto, abandonado até pelos meus irmãos, porque todos viram negar o mestre. Mas quando eu achava que estava tudo perdido, as mulheres entram naquela casa e falaram, os anjos mandaram um recado, dizendo para Pedro que o mestre vai se encontrar com você lá na frente. Ou seja, ninguém põe um ponto final onde Deus ainda está escrevendo uma história. Então a história de Pedro é envolvida nesse manto de mistério. Quando Jesus diz que está colocando na mão de Pedro a chave da sua igreja, o Senhor está dando na mão de Pedro a chave do seu maior tesouro. E por que Jesus não entrega essa chave na mão de João, que era equilibrado? Na mão de Mateus, que era o único que tinha formatura, porque ele aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, aprendeu na Universidade Hebraica a ser um economista. Por que Jesus não entregou a chave da igreja na mão de Filipe? Filipe ganhou Natanael, o judeu mais eloquente do seu tempo, em quem não havia dolo. Filipe, sim, era politizado, aguentava duras e não revidava, tinha uma cortesia. Jesus poderia ter entregue a chave da igreja na mão de qualquer um dos outros, que estava muito bem feito. Mas ele pega o Pedro, o improvável, o mais fraco. E ele diz, a chave da igreja, Pedro, está na sua mão. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu.
Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Era a maneira de Jesus falar assim: olha, a minha igreja é muito bem-vindo quem é inteligente, é muito bem-vindo quem é forte, aquele que sobe o monte, desce o monte, jejua, ora. É muito bem-vindo aquele que se santifica, que se purifica, que não erra, que não peca, que é quase o quarto membro da Trindade. Mas eu sou apaixonado por aqueles que são como Pedro. Porque Pedro errava, mas não se afastava. Pedro caía, mas não ficava caído. Pedro afundava, mas o Senhor levantava ele. Pedro afundava, mas o Senhor estava lá para chamar ele de homem de pouca fé. E ai daquele que falasse mal de Pedro, porque se Pedro tinha pouca fé, quanta fé tinham os outros que não tiveram coragem de pular dentro no mar? Então em Pedro eu me encontro. E quando chegar no céu eu quero dar um abraço nele. Falar: ô pescador, vem cá, aprendi muito com você. Aprendi com você que não dá para ser crente 100% todo dia, mas dá para amar Jesus 101% todos os dias. Dá para caminhar ao lado dele, dá para ser usado na presença dele, mesmo depois de ter passado por um processo de queda, de julgamento, de um processo de derrotas. Em Atos capítulo 3, Pedro não estava normal. Tinha algo em Pedro. Vou pedir perdão a Deus. Eu disse algo, e algo pode ser uma coisa. E não era algo em Pedro. Tinha alguém dentro de Pedro. Vou falar de novo para ver se você entende. Não tinha dentro de Pedro uma coisa. Não era algo. Havia alguém dentro de Pedro. Alguém que Jesus plantou dentro dele em João capítulo 20, verso 21. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. E tendo chamado para perto, a Bíblia diz que Jesus fez assim sobre eles. E tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Vou falar de novo. Até o capítulo 20 de João, por 3 anos e meio, Pedro andou ao lado de Jesus sem ter o Espírito Santo dentro dele. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita em um coração inconverso. Só possui a plenitude da presença do Espírito Santo quem é convertido. A conversão é a percepção de que o Espírito Santo está dentro da pessoa. O que é a conversão? É a santificação? Não. É o reconhecimento de que a pessoa precisa mudar de vida. Conversão é mudança de caminho. Lembra que eu falei agora há pouco? Pedro tinha curado, tinha expulsado demônios, ajudado na multiplicação dos pães, e o diabo estava dentro dele. Como pode um crente ser possesso se o Espírito Santo está dentro dele? É impossível. Assim como a lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, 2 espíritos contrários não podem habitar dentro da alma do homem. Ou o homem tem o demônio, ou o homem tem o Espírito Santo. Amém até aqui? Até o capítulo 20 de João, Pedro não tinha o Espírito Santo morando dentro dele ainda. Pergunte: como o senhor sabe? Você vai na Bíblia, só ler Jesus dizendo assim: você ainda vai se converter, Pedro. Vai chegar o tempo em que você vai estar pleno. Quando foi que se deu a conversão? A conversão se deu no dia em que Jesus apareceu para eles, ressuscitado. Quando eles viram ele ressuscitado, todas as dúvidas acabaram. Porque eles viram ele pendurado na cruz. Eles viram ele desfacelado. Não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. E agora eles estão diante dele. Ele está pleno, carregando nas mãos as feridas, nos pés as feridas, mas o semblante de um anjo. Alguém lembra dele no caminho de Emaús? E os 2 discípulos, quando deram a ele a oportunidade de fazer a oração dentro da casa, e quando ele orou dizendo: graças te dou, meu Pai, e todo mundo assustou, porque Jesus foi condenado à morte porque chamou Deus de Pai. Nenhum judeu chamava Deus de Pai. E agora eles estão recebendo um viajante, e o viajante teve a oportunidade de fazer a oração, todo mundo de olho fechado, era para o viajante falar: graças te damos, Adonai. Mas o viajante diz: graças te dou, meu Pai. Quando eles abrem os olhos de susto, cadê o viajante? O pão está na mesa partida, a cadeira está vazia. Um olhou para o outro e disse: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco no caminho? Era o mestre!
Olha que coisa bela. Ele vai aparecer a eles agora para marcar encontros. Ele marca 2 encontros. O primeiro é em João capítulo 20. O encontro com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Os únicos alunos que terminaram a faculdade, caminhando ao lado dele 3 anos e meio. Ele vai formá-los agora. No capítulo 20 está o mestre diante deles, o Rabi. Rabi é professor. Rabino, Rabi, Raboni. É a mesma palavra para mestre ou professor. Discípulo é aluno. Então, o mestre, o professor aparece para os alunos e diz assim, olha, agora vocês podem receber o diploma de formatura. Vocês agora estão plenos, têm todo o conhecimento. Naquele momento, os discípulos viram Jesus ressuscitado e se converteram de fato. Agora que eles se converteram e tiveram o entendimento de que Jesus era o Deus encarnado, não havia mais dúvida. Jesus pôde plantar dentro deles o Espírito Santo. E de que forma? Soprando sobre eles. Só há 2 manifestações assim na Bíblia. A primeira em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Está o homem deitado na terra, somente carne. Vai Deus e sopra nas narinas do homem. O Espírito Santo entra dentro de Adão, por isso que Adão era diferente. Agora, depois de uma série de milênios, onde o homem perdeu a presença do Espírito Santo, porque lá com Noé o Senhor vai dizer, o meu Espírito não contenderá mais com o homem. E Deus arranca o Espírito Santo da terra. E passa o Velho Testamento inteiro procurando alguém que poderia ser amigo do Espírito Santo, mas todos que o Espírito Santo vinha sobre eles, pecavam de novo. Podia ser um Sansão, mas não parava de beber, não parava de tocar em coisa morta, não parava de dormir com prostituta. Podia ser um Moisés, mas estava lá batendo na rocha quando era para falar com ela. Podia ser um Davi, fazia os lindos salmos, mas depois ia dormir com Batseba e mandar matar Urias. Todos os homens do Velho Testamento, Deus entendeu que eles não podiam receber o Espírito Santo, porque o Espírito é santo. Por isso que de Malaquias até Mateus nós temos um período chamado de interbíblico. 400 anos que Deus fica sem falar com o homem. Por isso temos Velho Testamento e Novo. Antigo pacto e novo pacto. Velha aliança e uma nova aliança. A velha aliança foi quebrada. O homem não mereceu Deus. Aí abre o Novo Testamento. E logo que o Novo Testamento abre, aparece um batista gritando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele vai batizar as pessoas nas águas. E um dia pergunta para ele, tu és Messias? Ele diz, eu não. Eu batizo com água. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estou narrando a história bíblica para vocês, para chegar aqui no capítulo 3. Então, em João capítulo 20, Jesus faz assim sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Os discípulos respiraram. E o Espírito Santo entrou dentro deles. Agora eles estão convertidos. E é só isso que o homem precisa para ir para o céu. Nesse dia, eles não falaram em línguas, não curaram enfermos. Nesse dia, não fizeram sinais, mas receberam o Espírito Santo. Sim ou não? Receberam o Espírito Santo, mas não falaram em línguas nem profetizaram. Mas o Espírito Santo estava dentro deles. E aí Jesus vai falar com eles num outro trecho, em Lucas 24, 49. Um vai completando o outro. Jesus olha para eles, depois de ter soprado sobre eles, e disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais vestidos. Sejais? Não é vestido? É o quê? O que é revestido? É vestir de novo. Revestir é vestir 2 vezes. Eu estou vestido com essa blusa e revestido com este paletó. Em João capítulo 20, Jesus vestiu eles. O Espírito Santo foi morar dentro deles. O homem sem o Espírito Santo, sem a conversão, ele está nu, porque a nudez é símbolo da perdição e do pecado. É símbolo de vergonha. Se você vê uma pessoa andando pelada na rua, você vai acionar a polícia na hora. A nudez é símbolo da vergonha. Então, para Deus acabar com a nudez do homem, com a vergonha eterna do homem, o homem precisa receber o Espírito Santo. De que forma? Para a salvação. Como? Aqui dentro. De que forma? Se convertendo.
Quando o coração do homem entende que ele é um pecador, ele precisa de perdão para ir para o céu, o Espírito Santo entra. O homem respira e o Espírito Santo entra. Em João capítulo 20, eles estão vestidos, a nudez do pecado foi coberta. Aí Jesus diz para eles: vocês já estão vestidos, é o suficiente para ir para o céu. Mas para aguentar a barra que vocês vão enfrentar, para encarar os demônios que vão vir, para encarar as forças das trevas, os principados, as potestades, as hostes da maldade, vestidos, talvez vocês não vão dar conta. Mas se vocês estiverem revestidos, vou falar de novo. Se estiverem vestidos já é o suficiente para ir para o céu. Mas o problema é do dia que você foi vestido até chegar ao céu. São as lutas que você vai enfrentar, são os demônios que vão encarar a sua vida. Ou você esqueceu do que Paulo disse aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta não é contra a sua sogra, contra a sua nora. A sua luta não é contra o seu patrão, não é contra o governo. A sua luta não é contra homens. O apóstolo São Paulo diz que a nossa luta não se dá nessa esfera da terra, se dá na esfera do céu. Os nossos inimigos, eu repito o que disse agora há pouco, não se vence o diabo com um murro, não se vence o diabo com anel de formatura e nem falando how are you. Só se vence o diabo se for um canela de fogo. Jesus, vou falar de novo. Eu sei que esse termo desconforta alguns, mas é a realidade. O diabo só respeita crente que transpira azeite. Só respeita crente que é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Só respeita crente que caminha entre dois mundos. Vou falar de novo. O diabo ele só respeita caminhantes de dois mundos. Estou com meu corpo todo arrepiado. Olha que profundidade essa palavra. Eu estou pregando aqui para caminhantes de dois mundos. Explica, pastor, explico. Parte de você caminha na terra. Parte de você percebe o céu. Ou pior, parte de você percebe o inferno. Das 3 criaturas que Deus fez no universo, apenas uma é uma criatura híbrida. As outras 2 são puras. A criatura que Deus fez no céu são os anjos. Os anjos são pura essência espiritual. Deus fez os animais da terra. Os animais são pura terra. Não são híbridos. O único ser híbrido que Deus fez no universo sou eu e você. Pergunte por quê? Parte de nós veio da terra. Parte de nós veio do céu. O senhor é louco, pastor? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Quando o homem morre, a alma, ou o pó volta ao pó. Mas o espírito volta para quem? E Deus está onde? Por que essa briga? Você já percebeu que o homem vai envelhecendo? E essa revelação Deus me deu há poucos dias atrás, num podcast. Eu estava falando sobre a vida, sobre a existência, como ela é curta, pastor Chagas. Vocês já perceberam que o homem, quando ele atinge a maturidade, ele está ereto, está de pé, está com vigor, o rosto bonito, está tudo bem. Ele começa a envelhecer, ele vai se curvando. É automático. A pele vai caindo. As pálpebras caem, os cabelos caem, os dentes caem. O ser humano vai terminando sendo arrastado para a terra. Pergunte o que é isso? A terra cobrando o que é dela. Parte de nós é pó, então pó que é o que é dele. Percebeu que as igrejas, a maioria delas, estão cheias de pessoas mais velhas? Por que o velho procura Deus? Porque assim como a terra puxa a terra, o espírito começa a buscar Deus. Por isso que o jovem não procura essas coisas, porque ele não está ligado em uma coisa nem outra. Ele está no vigor físico. A terra não está cobrando dele e o céu também não. Mas o homem vai entrando numa faixa etária que a terra começa a dizer, eu quero o que é meu. Então a gente começa a cair, vai caindo tudo. E o céu começa a dizer, então eu também quero o que é meu. Aí o homem começa a buscar a Deus. Somos seres híbridos. Como somos seres híbridos? Parte de nós vive aqui. E a outra parte nossa
tem vontade de ir para lá. O salmista disse assim: a minha alma tem saudades do céu. Como é que alguém pode ter saudade de um lugar que não conhece? Se temos vontade de ir para o céu, é porque parte de nós veio de lá. Amém? Até aqui, igreja? Quando Deus criou o ser humano, Deus deu ao ser humano 5 presentes, que a ciência chama de sentidos. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Por que nós temos esses 5 talentos? Com esses 5 dons que Deus nos deu, nós percebemos o mundo físico onde habitamos. Com o meu tato, eu sinto a densidade do púlpito e me equilibro sobre a terra. Com o meu olfato, ao abraçar o pastor Chagas, percebi que ele não usa perfume do Avon. Com a minha visão, eu observo a beleza da roupa de vocês. Com a minha audição, eu percebo a melodia que o Roberto toca. E em nome de Jesus, no fim do culto, vai ter alguma coisa para eu comer. Aí o meu paladar vai perceber a comida. Eu digo isso porque tem lugar que os irmãos me convidam. Não, pode trazer o pastor Marcos, a gente vai cuidar dele igual um anjo. E os irmãos levam a sério. O anjo não come, não dorme, não bebe. Não. Mas voltando ao assunto. 5 sentidos. Grita comigo, 5 sentidos. Agora diga assim: para o homem normal. Porque tem gente que não é normal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Paulo olhou na igreja e disse: tem 3 tipos de homens aqui dentro. Tem o homem natural, tem o homem carnal e tem o homem espiritual. O homem natural, ele só tem os 5 sentidos. Porque ele é só natural. Ele só percebe as coisas da terra. Mas o homem espiritual tem um sentido a mais, que eu chamo de 6º sentido. Nada a ver com aquele filme do Bruce Willis, né? Que o menininho fala: I see people dead all the time. Nada disso. Também não é aquilo que o senhor diz, que a minha mulher tem 6º sentido, ela sabe tudo de mim, não. O 6º sentido é uma habilidade espiritual que todo crente carismático, todo crente pentecostal tem. Pastor, eu sou pentecostal? Não tem. Ah, tem. Eu vou te provar que tem. Você que é crente pentecostal, já foi fazer alguma visita de algum amigo que te pediu? Já foi no hospital, numa casa de alguém, num comércio, você entrou lá para orar. Aí você orou naquele dia e falou assim: eu estou indo, me ajuda. Quando você colocou o pé dentro da casa da pessoa, te deu um arrepio. Parece que a alma saiu uns 3 metros, você catou ela e voltou aqui para baixo. Já aconteceu isso com alguém? O que foi isso? O 6º sentido. Parte de você é espiritual. Por isso a gente vem à igreja. Por que a gente vem à igreja? Para treinar o homem espiritual. O homem carnal não precisa de igreja para nada. O homem carnal precisa do restaurante. O homem carnal precisa da festa, ele precisa extravasar, ele quer coisa dessa terra. A gente vem para a igreja para comer coisas do espírito. Nós ouvimos louvores para a nossa alma. E talvez seja esse o problema da igreja estar tão vazia de dons, diferente da igreja de 30 anos atrás, quando eu me converti. Por que a igreja de 30 anos atrás tinha mais dons? Porque os crentes buscavam mais a Deus, é simples. Matemática é simples. As pessoas não saíam da igreja, era de segunda a segunda. O crente só tinha 3 lugares para ir: igreja, escola e a sua casa. Às vezes só era bem-vindo na igreja, porque em casa a família não era crente, na escola era perturbado. Aí, depois de muita oração, Deus começou a abrir a porta do trabalho. Aí o crente foi para o trabalho também, mas nem no trabalho ele era querido. O único lugar que ele sentia paz era na igreja. Aí a gente morava dentro da igreja. Meu apelido era Beato de igreja. Santarrão. Fanático. Alguém lembra desses nomes? Já percebeu que a gente não consegue mais colocar esse nome em ninguém? Não tem mais um crente fanático na igreja. A gente não acha mais um santarrão. Porque as pessoas não se dedicam mais. E aí não se dedicam, não buscam, como vão receber? Aí não tem como receber. Aí não tem mágica. O mandorinha sozinho, aqui dentro, não faz verão. Mas se juntar a minha fé com a fé do pastor Chagas, que hoje o senhor estava orando aqui, o senhor falou uma língua estranha tão bonita, meu espírito foi ativado quando o senhor orou em línguas. Mais 1 minuto eu tinha interpretado aquelas línguas. Porque eu sou dessa geração.
Sou caminhante de dois mundos. Eu percebo que há aqui dentro um mundo espiritual. Só que esse mundo espiritual, para ser ativado, é preciso que alguém saia da terra. Perceba que isso não é fácil. E se você perguntar para mim por que não é fácil, eu vou te falar, a culpa não é minha nem do Roberto, porque nós jejuamos e oramos. É só você olhar do seu lado. E você vai ver uma criatura mascando essa desgraça desse chiclete. O outro dormindo. Eu trabalhei demais, pastor, eu sei, mas se esforça um pouquinho para orar. Gente namorando, dando beijinho no rosto do outro, brincando. Aqui não é lugar para isso. Com todo o respeito que eu lhe tenho. Com todo o respeito do mundo que eu lhe tenho. Mas quem vem para um culto como esse tem que vir como aquele ser humano do século XXI, desesperado, quando vê que a bateria do celular está acabando. Alguém já passou por esse desespero? Está acabando a bateria. Você entra no lugar procurando uma tomada. Pelo amor de Deus, falta até fôlego. Aí quando você acha uma tomada, vem uma paz no coração. O crente tem que entrar dentro da igreja mais ou menos assim. Sua bateria está descarregada. É por isso que você não dá um glória a Deus, um levanta a mão. Não é porque você é moderninho, não é porque você é um crente muito sábio, nada disso. É porque está ruim mesmo, o negócio está bravo. É esse espírito dessa América bendita, abençoada, onde tudo é mais fácil de conseguir, tudo é mais bonito, tudo é mais tranquilo, tudo é mais confortável. Será que é as poltronas almofadadas? Será que é o ar-condicionado? Será que é as luzes belas e esse telão bonito? Dia desse eu cheguei na minha igreja, fiquei com tanta ira, porque eu sou pastor de igreja. Cheguei na minha igreja e o culto não fluía. Aí eu dei uma olhada nos crentes, banco tudo almofadado, cadeira almofadada, ar-condicionado, som de primeiro mundo. Eu peguei o microfone e disse assim, eu vou botar fogo nessas cadeiras, vou colocar banco de madeira aqui. Vou tirar esses ar-condicionados, vou botar aqueles ventilador que fazia aquele barulhão. Vou voltar pandeiro e sanfona nessa igreja. Eles vão falar, por quê, pastor? Por quê? Parece que tudo isso deixa você confortável. Aqui não é lugar de conforto. Aqui não é lugar de autoajuda. Aqui é lugar de ajuda do alto. Há uma guerra nesse momento. Pronto, ativei o modo profético. Beto, mude a música aí para mim. Escuta. Existem 3 mundos paralelos. Existe o mundo de Deus. Existe o mundo do homem. E existe o mundo do diabo. Esses mundos são como espelhos. Eles existem em dimensões diferentes. Não adianta soltar um foguete aqui para cima que não vão encontrar o céu. Nem soltar um foguete para baixo não vão encontrar o inferno. Porque o céu não está para cima, nem está para baixo o inferno. São mundos paralelos. São reflexos um do outro. A forma mais fácil de entender isso é você olhar um espelho. Quando você olha um espelho, você vê um outro mundo lá dentro. Alguém aqui já teve a curiosidade de tentar atravessar o espelho? E se falar que não, você é um mentiroso. Porque todo ser humano, desde a infância, é fascinado com o espelho. Tem gente aqui dentro, não é revelação, hein, que aprendeu a beijar no espelho. Te veio sua memória? Já viu? Criança vai lá, põe a mão no espelho e dá aquelas... Por quê? Está vendo um outro ser humano lá. Por que é que aquele escritor europeu escreveu o livro Alice no Mundo dos Espelhos? A imaginação lúdica do ser humano. Há um mundo além do espelho, só que nós não conseguimos atravessar. Existem mundos paralelos. Só que de vez em quando, um ser humano consegue a façanha ou de trazer o mundo invisível para a terra, ou arrastar a terra para o mundo invisível. Tem um homem na Bíblia chamado Daniel. Ele acordou de manhã, sentou na cama em Babilônia, respirou, e ele tinha o 6º sentido. Ele percebeu que o ar de Babilônia estava rarefeito. Tinha algo para acontecer. E ele dobrou o joelho e foi falar com Deus. E Deus respondia ele instantaneamente. Nesse dia, Deus não respondeu. Ele foi para o trabalho em jejum. Chegou no final do dia, Deus não respondeu. Ao invés de ele quebrar o jejum e falar, jejum amanhã de novo, ele emendou o jejum para o 2º dia. No 2º dia, Deus não respondeu. 1 semana, Deus não respondeu. 2 semanas, Deus não respondeu. 3 semanas, 21 dias. E aqui, a maldita confusão que os crentes fazem. Eu estou fazendo o jejum de Daniel. Como? 21 dias comendo legumes.
O legume não tem nada a ver com os 21 dias de Daniel. Os legumes foi no início, quando ele chegou em Babilônia preso. Os 21 dias de jejum que ele fez lá no capítulo 10, ele fez jejum integral. Ficou 3 semanas sem comer e sem beber, e indo trabalhar. Ele estava na beira do rio Haidekel, 2 horas da tarde, junto com os engenheiros, numa mesa, mapeando, construindo um aqueduto para levar água para a Babilônia. 21 dias de jejum. E é ele que vai contar. Quando, de repente, eu olhei para frente e apareceu um varão. É a única visão de dia na Bíblia. As visões são noturnas. É a única visão que você vai ver de tarde. A Bíblia diz que quem estava com Daniel não viu nada, porque não eram crentes. Mas eles sentiram e saíram correndo e se esconderam. Se esconderam do quê? Se eles não viram nada. Se eles não ouviram nada. O jejum de Daniel estava quase morrendo. 21 dias de jejum matou a carne dele inteira. Ele estava fraco, estava quase para desmaiar. A glicose dele estava 0. A carne fracassou. O espírito dele se avantajou. Daniel conseguiu rasgar o véu que separa esse mundo do outro mundo. E o anjo que estava do outro lado entrou no mundo de Daniel. Quando o anjo chegou perto de Daniel, os homens não viram. Saíram correndo. Daniel viu. Porque Daniel estava mais para lá do que para cá. Quando ele viu, ele disse: e eu caí aos seus pés como morto. E ele me colocou de pé. A princípio eu fiquei de 4. Não tinha forças em mim. E o anjo dizia: não se proste, porque não posso ser adorado. E ele me colocou de pé e disse: Daniel, homem muito amado, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E aí a mente de Daniel faz a pergunta: se foi ouvida desde o primeiro dia, por que não veio resposta? E aí um ensinamento que eu nunca gostaria de dar em nenhuma igreja. Porque eu aprendi desde criança que anjo quebra demônio no pau. Que anjo é halterofilista, os demônios perdem para eles na guerra. Mas aí eu vou ter que ouvir um anjo de quinta grandeza chamado Gabriel. Um dos príncipes, ao lado de Miguel e Lúcifer. Alguns anjos que têm nome na Bíblia, são poucos. Temos na Bíblia Abaddon, Apolion, temos Daniel, temos Gabriel, temos Miguel, temos Lúcifer. Na Bíblia Católica nós vamos encontrar mais outros 3. Uriel, Rafael e mais um outro. Anjos de quinta grandeza. Como arcanjos. Mas a Bíblia não chama Gabriel de arcanjo. Não era um anjo mensageiro comum. Não era um orfanim. Não era um querubim. Não era um serafim. Era um anjo de quinta grandeza. E olha o que o anjo vai dizer para ele: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia, um demônio, um principado. Não é esses demônios que manifestam em culto de igreja aí, não. Esses aí são demônios kamikazes, cansados de viver. Aí vem para a igreja para ver se a igreja amarra e manda eles para o inferno para aguardar o dia do juízo final. É sério. Imagina, você está lá num jogo do... Põe aí, Corinthians e Palmeiras. Aí um torcedor do Palmeiras vai lá, do outro lado, onde está a torcida do Corinthians, vestido de verde, gritando: Palmeiras. Vai morrer. Imagina um demônio entrar numa igreja com 100 crentes cheios do Espírito Santo. Ele está pedindo para morrer. Está entendendo? Esses demôniozinhos que se manifestam em igreja, daqueles que quando você vê faz até o sinal da cruz, isso é demônio chulé. Eu estou falando de demônio sério. Potestades, principados, hostes da maldade. Demônios capazes de parar um anjo de quinta grandeza. Capaz de amarrar um anjo. Gabriel falou: eu fiquei preso 21 dias no céu da Pérsia, sem poder chegar perto de você para entregar a sua resposta. Aí o anjo também acabou contando qual foi o segredo, né? Só que a sua oração mexeu tanto com o céu. O seu jejum provocou tanto Deus, que Deus parou e falou: por que Daniel não para de orar? Cadê Gabriel que não está mais aqui? Um serafim deve ter dito: Senhor, Gabriel saiu daqui tem 21 dias, não voltou mais. Então Deus abre os olhos para olhar o universo, Deus pega Gabriel preso.
Daniel em jejum, quase desmaiando. Deus dá um grito no céu: Miguel! Miguel! Pegue a sua espada, vai lá e solta Gabriel. Já leram isso na Bíblia ou não? O arcanjo Miguel desceu no céu da Pérsia, onde hoje é o Irã. E tem demônio que está perdido até hoje. Que Miguel chega sem conversar. Ele não é anjo do diálogo, ele é anjo de guerra. E ele soltou Gabriel. O que eu quero dizer com isso? Há um mundo invisível, igreja. E nós, com o passar do tempo, estamos perdendo a habilidade de percebê-lo. E por não percebê-lo, nada mais supre as nossas carências. Os crentes pulam de igreja em igreja procurando algo que nunca vão encontrar. Porque o problema não está na igreja, está neles. Está dentro deles. Você sabe disso. Você sabe que você está aqui nesse país por causa de uma promessa de Deus, né? Ou você esqueceu? Ou você acha mesmo que você entrou aqui por suas próprias forças? Há alguma coisa lá atrás, um mistério entre o céu e a terra que ninguém aqui é capaz de dizer: não, pastor, mas eu entrei aqui pela janela, não foi pela porta de entrada, eu entrei aqui pelo México. Não me interessa como você entrou aqui. Me interessa foi que Deus te trouxe para cá. E se Deus te trouxe para cá, foi para alguma coisa. E com certeza não é para morrer nessa terra. Não é para ser envergonhado nessa terra. Não é para perder o restinho de fé que está dentro de você nessa terra. Porque quando você não tinha 10% do que você tem agora, você orava. Você gritava, você falava em língua estranha, você subia um monte para orar. Você ia lá no culto de consagração, você ia lá na casa daquela irmã que só tinha 2 dentes na boca, lembra? O zagueiro e o atacante. Aquela senhorinha do coque. E lá vinha eles profetizar, naquela língua que você não entendia nada. Vou eu te colocar num pássaro de aço. Olha eu te exaltando. E não é o que aconteceu? E aí Deus te coloca numa terra que emana leite e mel. Aí Deus te coloca num culto como esse, para você vir para cá e ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se fosse um velório eu entenderia. Vir para um culto como esse, onde Deus está presente, e não sentir nada. E ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Achou que eu não ia falar, né? Vem para um culto pentecostal e não abre a boca nem para respirar. Fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. O céu está bem pertinho aqui. Bora trazer o céu para a terra, igreja. Se não der para trazer, vamos levar a igreja para o céu nessa noite. Eu quero saber o que aconteceu com Pedro. Agora minha barba arrepiou. O que aconteceu com Pedro? Que fez ele receber uma inteligência que ele não tinha. Que fez ele receber uma audácia que ele não tinha. Uma autoridade que ele não tinha. Dons que ele nunca sonhou em ter. Aí eu tenho que voltar 2 dias antes do capítulo 3. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, não foi meia dúzia, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar. Falar o quê? Em outras línguas. Que línguas? Aquelas que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí o crente pentecostal muda a música aberta. Recebe o batismo com o Espírito Santo e não sabe o que fazer com ele. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem fala em línguas? Deixa eu ver. Levante a mão bem alto, sem constrangimento. Para que você recebeu as línguas? Você sabe ou não? Hã? Quando você fala em línguas? Quando você sente? O que você tem que sentir para falar em línguas? Um arrepio na coluna? O ventinho da asa do arcanjo no seu rosto? Um foguinho descendo pelo pé? É isso?
Aqueles que receberam línguas, receberam um idioma. O idioma te foi dado para um motivo. O apóstolo São Paulo explica na carta aos Coríntios, capítulo 14, quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Quem fala em línguas, diz Paulo, a sua mente fica sem fruto, ou seja, ele não entende o que está falando, mas o seu espírito ora bem. Olha que coisa. Como assim, pastor? Exato. Quando você está falando em línguas, você não entende bulhufas que você está falando. Paulo diz, a sua mente fica sem fruto. Mas Paulo diz, o seu espírito ora bem. Por que ele ora bem? Porque em mistérios fala com Deus. Você consegue imaginar isso? Entenda isso. Você está sentado aqui agora, em Deerfield. Você está orando. Você começa a falar em línguas. O seu espírito é transportado da terra para o céu. E você fica do lado do trono de Deus, falando no ouvido dele, cochichando no ouvido dele. O que é um cochicho? É um segredo. Se não fosse segredo, você falava alto para todo mundo ouvir. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Como assim, pastor? Quando você ora em línguas, você não está falando com ninguém nessa terra. Você está falando direto com Deus. Mas o que é que eu estou falando, pastor? Não sei. Ninguém sabe. Só Deus sabe. O seu espírito está orando bem, porque é um idioma. Que idioma? Lá do céu. Lembra que eu te falei que parte de nós viemos lá de cima? Então parte de nós fala a língua do eterno. Quando você fala em línguas, você antecipa os milagres. Você antecipa a bênção que você vai precisar para a noite escura que está chegando. Porque você fala em mistérios. O Espírito tem percepção de que coisas estão chegando. Você nunca ouviu falar de pessoas que tiveram a percepção de que um parente morreu à distância? Alguém já ouviu falar disso ou não? E é mentira? Não é mentira. Há provas. São pessoas que têm percepção. Sensitivas. Essa palavra incomoda porque é usada muito em centros de feitiçaria. Mas eles são os imitadores. Os originais estão aqui. É você quem tem que ter percepção. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Por que o profeta? Porque ele tem a percepção, ele caminha entre dois mundos. Aconteceu algo com Pedro que mudou a história dele. E aconteceu no dia em que ele foi batizado com o Espírito Santo. Sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma chave. Pergunte para abrir o quê? Um armário que é colocado na igreja, na frente do crente batizado com o Espírito Santo. O que tem nesse armário, pastor? 9 prateleiras. Em cada uma delas há um dom do Espírito. Dons de curar os enfermos. Dom de interpretação de línguas. Dom de variedade de línguas. Dom de discernir espíritos. Dom da fé. Dom da operação de maravilhas. Dom do conhecimento da palavra da ciência. Que nós chamamos de revelação. Os nossos cultos sempre tiveram essas manifestações. E por que acabaram? Porque nós estamos morrendo. Estamos nos perdendo. Nem os louvores trazem mais o céu para nós. Temos meia hora de emoção, choramos, derramamos lágrimas, para depois passar o resto do culto inteiro paralisado. Saímos mais frios do que entramos. Quem sabe nessa noite Deus não tenha marcado esse culto para mudar a sua história. Dwight Moody, o grande evangelista, o gordo evangelista da cidade de Chicago, era um pregador com os pensamentos de Calvino, até que a cidade de Chicago pegou fogo, foi incendiada, um incêndio destruiu a cidade. O único prédio que ficou em pé
era a capelinha onde Moody pastoreava. Quando ele viu que a cidade toda pegou fogo e a capela ficou em pé, ao invés de ficar feliz, ele entrou no quarto e gritou: Deus, quando verem que a capela está de pé, vão dizer que fui eu que joguei praga na cidade. Eu não posso sair desse quarto do jeito que eu entrei. Ele orou tanto, mas tanto, que ele deitou no chão. Ele deitou e urrava, pedindo: eu só saio quando o Senhor me visitar. Ele rolou para debaixo da cama dele e ficou entalado debaixo da cama. Diz: Deus, o que está acontecendo? Ele diz que soprou um vento. O vento entrou. Dentro daquele quarto, ele foi possuído por uma alegria, uma graça, que ele não conseguia explicar o que era. Ele saiu dali para levar 1 milhão de almas aos pés da cruz. Escritos dele: meus sermões não mudaram. Eram as mesmas mensagens que eu pregava antes daquele dia dentro daquele quarto. Só que agora as mesmas pessoas que me ouviam falar diziam: de onde o senhor tirou essa mensagem? Era a mesma que ele pregava antes. John Wesley, junto com o seu irmão Charles Wesley, antes de se tornarem os maiores evangelistas do avivamento aqui para a América do Norte, buscaram Deus. John Wesley, ele era tão esbaforido que ao fazer ao passar por uma pesquisa feita por uma igreja batista, tipo uma triagem psicológica, ele não passou na triagem. Ele era muito audacioso, ele era muito impetuoso, e ele não tinha perfil para ser pastor. Quando negaram a ele isso, ele entrou dentro do quarto dele e ele orou uma noite inteira. Charles Wesley, que era o irmão dele, disse que estava chegando em casa, escutou a casa tremer, sentiu a casa tremer, escutou barulhos. Ele botou o ouvido na parede de madeira, murros na parede. John Wesley tinha 1,5 metro de altura. E ele escutou John Wesley gritar: ou o senhor me usa, ou o senhor me mata. Porque os homens disseram que eu não presto para eles. Se eu não presto para o senhor, me mata também. Ou o senhor me usa, ou o senhor me mata. Charles Wesley escutou um barulho dentro do quarto. Ele disse que ele entrou correndo, parecia que tinha tido um terremoto. Ele entrou, estava John Wesley caído, tremendo. Ele voltou com o irmão, disse o que aconteceu. Ele disse: um vento saiu dessa parede aí e bateu em cima de mim e me derrubou para o chão. John Wesley saiu daquele quarto para começar a pregar. As igrejas não aceitavam ele ia para o meio da rua. Ele pregava para 10, 15 mil pessoas, sem microfone. Jonathan Edwards, pregador de um único sermão famoso, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Depois de pregar esse sermão, os cultos dele começaram a ter manifestações. As pessoas começavam a tremer, caíam para o chão. Manifestações de demônios. E ele, um dos reformadores, nunca tinha visto aquilo, começou a estudar e aceitou. Ele foi vítima de um monte de outros pregadores que falavam que aquilo era coisa do diabo. E ele se tornou então um intelectual para explicar para eles que o poder do Espírito Santo não pode ser medido pela régua do homem. De que Deus não tem que dar satisfação ao homem das coisas que ele quer fazer. De que Deus se revela quando alguém busca. De que Deus não entra no lugar onde ele não é convidado. Faltar-me aqui tempo para contar a história de todos os grandes avivalistas da história.
E todos eles tiveram um antes e um depois. Conhecerem o Espírito Santo. Pedro recebeu o Espírito Santo. Levantou um paralítico. 2 pregações. Fundou uma igreja com 8.000 membros. Estão me ouvindo ou não? 2 pregações. Na primeira, 3.000 almas. Na segunda, 5.000 almas. 8.000 crentes com 2 pregações. O que será que Deus quer conosco nessa noite, pastor Chagas? Eu não vim aqui passear. Eu não vim aqui como deputado federal. Eu vim aqui como profeta. Profeta que já viu Deus fazer coisas extraordinárias. Deus quer fazer com que esta terra seja sacudida por um avivamento poderosíssimo. Só que este avivamento tem que ser desejado. Há 4 meses atrás, o mundo inteiro olhou para o estado do Kentucky. Um avivamento dentro de uma universidade. Me explica isso. Sem um pastor à frente. Sem um líder de louvor à frente. Hora do recreio. Capela não é denominação religiosa. É um templo que é usado por todos. Macumbeiro usava lá, espírita usava lá, budista usava lá, católico usava lá. É hora do recreio, uma universidade americana onde o pecado corre solto. Tocou o sino do recreio. As tribos foram saindo. A tribo do sexo foram para os cantos escondidos para fazerem sexo. A tribo das drogas foram para um canto para se drogar. A tribo dos jogos foram para um canto para jogar. A tribo do TikTok foram para um canto para ver internet. 5, 6 meninos e meninas disseram: vamos na capela. Vamos fazer o que lá? Vamos lá orar. Mas quem vai estar pregando lá? Marco Feliciano? Não. Cláudio Duarte? Não. Quem vai estar cantando lá? Roberto Marinho? Não. Quem vai estar cantando lá? Pensa num cantor? Não. Quem vai estar lá? Nós. Quem toca algum instrumento? Ninguém. Vamos cantar como? A capela. E começaram a cantar. O louvor deles atravessou o teto. Atravessou o céu atmosférico. Atravessou o céu cósmico. E entrou no céu onde Deus está. Deus sentiu o perfume. E chamou a atenção dele. O perfume está vindo de um lugar onde só tem podridão. Daquele lugar só subia mau cheiro às narinas de Deus. Mas Deus sentiu um bom cheiro. Quando ele olhou meninos, ele falou: Espírito Santo, habita lá. Alguém teve notícia de alguém que foi curado lá? Não tem notícia de ninguém que foi curado. Foi um avivamento igual de João Batista. João Batista chegou em Israel no tempo de tanta seca. Ele só pregava coisa dura. Não teve um milagre. E a nação inteira se converteu. Deus tem algo nessa noite aqui. Eu sinto a presença dele. Eu prego e ele faz uma vistoria entre os castiçais. Ele só procura fogo. Tem que ter fogo aí. Se no lugar do fogo tiver pelo menos uma brasa, ele pode soprar sobre a brasa. Mas eu sinto que tem muita cinza. E a cinza tem que ser arrancada.
Se não limpar, o Espírito Santo não vem. A pombinha não voa em lugar sujo. Não voa em lugar podre e mal cheiroso. Porque ele é santo. Mas eu sinto o vento dele aqui. Está dando uns rasantes. Está procurando alguém. O que eu faço, pastor? Busque. Eu posso te trazer até aqui. Daqui para cá, é entre você e Deus. Eu não sou um mágico. Eu sou apenas um porta-voz. E ele está olhando para você nessa noite. Erra quem pensa que Deus assiste culto coletivo. Erra quem pensa que Deus assiste culto congregacional. Deus é tão poderoso que neste exato momento, nesta igreja, só tem 2 assentos para ele. Um é o dele e o outro é o seu. Um está diante do outro. Pastor, por que ele não faz? Por que ele não fala? Porque Deus não age. No Novo Testamento? No Velho Testamento ele agia. Operando eu, quem impedirá? No Novo ele não age. Por causa do livre-arbítrio. Tem que partir do homem. No Novo Testamento Deus não age, ele reage. Você age e ele reage. De que forma? Você pede e ele dá. Você bate e ele abre a porta. Você procura e ele deixa você achar. Você fala em línguas e ele te dá os dons. Você começa a orar e ele manda a resposta lá na sua casa. Você veio para a igreja nessa noite. O céu está olhando para você. Eu queria que, não muitos, mas meia dúzia de crentes, para me ajudar a atravessar para o outro lado. Para trazer esta glória que está destinada a nós. Me ajuda. Os batizados com o Espírito Santo, vamos fazer um exercício agora. Feche seus olhos. Vamos orar em línguas. Vamos orar em mistério. Você é batizado e não ora, você está desprezando. Tem gente aqui que queria falar e não fala. Senhor, então batiza aqueles que querem. Faz, Senhor, o céu se misturar com a terra. Senhor, nós temos o ouro e a prata, mas nós queremos o levanta e anda. Que o céu se misture com esta igreja, meu Pai. Que a partir deste momento, todos os homens e mulheres que são sensitivos percebam que a sua presença está aqui.